todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões. Eu sou a Maria Luísa Monteiro, sou advogada e serei sua professora hoje para resolver as questões de direito tributário do 35º exame de ordem. Vamos começar? Nós estamos usando como base as questões da prova branca e a disciplina de direito tributário começa então na questão 22. O enunciado é o seguinte: Marcelo, servidor do estado X, verificando sua conta bancária, percebeu que houve a retenção a maior do imposto sobre a renda incidente sobre a sua remuneração. Objetivando receber a quantia recolhida maior de volta, Marcelo ajuizou ação de repetição de indébito, incluindo no polo passivo o estado X. Sobre a hipótese descrita, assinale a afirmativa correta. Aqui a gente está falando sobre imposto de renda. Imposto de renda é um tributo federal de competência da União. Porém, o Marcelo é servidor público, servidor do estado X. E esse imposto de renda é retido na fonte pelo estado X. E quando a gente fala do imposto de renda retido na fonte dos servidores, esse imposto nunca sai dos cofres estaduais e vai para os cofres federais. Ou seja, ele nunca sai aqui do estado para ir para a União e depois voltar. Como ele é retido aqui na fonte, é do servidor estadual, ele fica aqui no cofre. Então, o estado X, que é o empregador, que é aquele que reteve esse imposto, é sim legítimo para figurar no polo passivo. Isso está disposto no artigo 157, inciso 1 da nossa Constituição, que diz que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte dos servidores é dos estados e do Distrito Federal. Mas isso também é aplicável para os municípios, quando a gente fala de servidores municipais. E a legitimidade para figurar no polo passivo de ações de repetição de indébito está na súmula número 447 do STJ. Se a gente for olhar as alternativas, a primeira alternativa: o imposto sobre a renda é um tributo de competência exclusiva da União e, portanto, o polo passivo deve ser integrado pela União. Como eu falei para vocês, o produto de arrecadação desse imposto retido na fonte do servidor fica no Estado, no ente. Então, a União não deve integrar essa ação. Tá errado. Marcelo não possui legitimidade ativa para propor ação de repetição de indébito, visto que não suportou ônus tributário. O imposto foi retido na fonte, a maior do salário dele, ele suportou esse ônus, ele foi prejudicado, ele teve uma retenção maior do que a devida, ele recebeu menos salário. Então, sim, ele tem legitimidade ativa para propor essa ação. Alternativa C: somente o estado X tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de restituição de indébito do imposto sobre a renda retido na fonte proposta por seus servidores. Exatamente essa a nossa alternativa C, a alternativa correta, com base no 157, inciso 1 da Constituição e na súmula 447 do STJ. A questão número 23 diz o seguinte: a empresa pública estadual XYZ, com imunidade tributária que a desonera do pagamento de imposto sobre a renda, reconhecida desde o ano de 2020 por decisão do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado, deixou de cumprir diversas obrigações acessórias. Então, olha só, uma obrigação principal, vou fazer aqui em cima, principal é uma obrigação de pagar. Uma obrigação acessória geralmente é uma obrigação de fazer, ou talvez não fazer, apresentar determinado documento. Então aqui a empresa teve a imunidade tributária reconhecida desde o ano de 2020 sobre as obrigações. Vou até fazer referência à cor. Sobre as obrigações principais de pagamento do tributo, do imposto de renda da pessoa jurídica. Mas ela deixou de cumprir diversas obrigações acessórias. Deixou de cumprir obrigações acessórias relativas ao imposto de renda referente ao ano base de 2021. Ela já estava imune das obrigações tributárias desse ano, quando ela descumpriu as obrigações acessórias. Aí o que acontece? Em decorrência disso, ela foi autuada e recebeu multa pelo descumprimento de obrigações tributárias acessórias. A
empresa procura você como advogado, questionando sobre a validade da exigência dessa penalidade pecuniária, uma vez que a imunidade já foi reconhecida. Aí que tá, gente. A imunidade, ela é referente à obrigação principal de pagar o tributo. Essa obrigação principal, o fato de você ser imune a essa obrigação principal, não te exonera de cumprir com as obrigações acessórias, de apresentar declarações, por exemplo, apresentar documentos. Se você não cumpre a obrigação acessória, o que acontece? É aplicada a você uma penalidade de, por exemplo, pecuniária, pagar uma multa. E aí, essa multa, como é uma obrigação de pagar, se torna uma obrigação principal. Obrigação essa a qual você não está imune, a sua imunidade não é aplicada. E aí vamos para as alternativas. Diante desse cenário, sobre a autuação fiscal e a respectiva cobrança de multa, assinale a afirmativa correta. Vamos analisar a primeira. São inválidas e ilegais por inexistir a obrigação tributária principal. E aplica-se a regra de que a obrigação acessória segue a obrigação principal. Gente, errado, erradíssimo. São coisas distintas. Uma imunidade não imuniza de cumprir a obrigação acessória. A cobrança de multas são válidas e legais porque o descumprimento da obrigação acessória, mesmo por empresa imune, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. A alternativa correta nesse caso é a alternativa B, justamente por essa explicação. Vamos só ler as outras. Só poderiam ser exigidas caso a imunidade tributária daquela empresa não fosse reconhecida ou revogada. Errada. São inválidas e ilegais porque a imunidade tributária veda também a exigência do cumprimento de obrigações acessórias. Exatamente contrário àquilo que a gente conversou. Então, alternativa B, são válidas e legais, porque o descumprimento da obrigação acessória, mesmo que a empresa seja imune, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Questão número 24. A sociedade empresária Comércio de Roupas ABC Limitada deixou passar o prazo para interposição de embargos à execução fiscal. Perdeu o prazo para interpor embargos à execução em execução fiscal ajuizada em agosto de 2021, relativa à cobrança de PIS e COFINS do período de janeiro a março do ano de 2010, não declarados nem pagos, objetos de lançamentos de ofício ocorridos em dezembro de 2014 e não impugnados. Sabendo que a sociedade pretende apresentar uma exceção de pré-executividade visando afastar a exigibilidade e extinguir a ação de cobrança, seu advogado, como argumento cabível para essa defesa, poderá requerer. Gente, muito importante essa questão, porque tem assuntos bem relevantes que caem com recorrência. Primeiro, embargos à execução. Embargos à execução é o meio de defesa principal na execução fiscal e é um meio que tem dilação probatória. Dilação probatória ele tem, e ele tem como requisito o quê? A garantia do juízo. Você não consegue apresentar embargos à execução, via de regra, sem garantir o juízo. Se você perdeu o prazo ou não tiver condições de garantir o juízo, você pode apresentar uma exceção de pré-executividade. Só que a exceção de pré-executividade não tem dilação probatória. E aí vocês vão ver que a gente já vai descartar essa alternativa aqui, que fala de realização de perícia contábil. Por quê? Porque se vai apresentar exceção de pré-executividade, não tem perícia, não tem dilação probatória. E aí um ponto. A exceção de pré-executividade, então, é feita quando você já perdeu o prazo dos embargos, você não tem como garantir o juízo e você só pode alegar matéria de ordem pública. Matérias essas que poderiam e deveriam ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem ninguém falar para ele ia olhar os documentos, olhar o caso e já ia reconhecer esse assunto. E aí, se a gente olha para as datas aqui, e agora a gente vai falar de datas, a gente vai chegar no X da questão. E essa era uma questão que, apesar de ter muitos termos difíceis, datas, coisas que poderiam confundir o candidato, é uma questão bem simples se a gente lembrar das regras de prescrição do crédito tributário. Então vamos olhar para esse enunciado aqui, pessoal. Aqui a gente está falando de uma ação de execução fiscal que foi ajuizada em 2021. Ela foi ajuizada em agosto de 2021 e é referente à cobrança de
um débito do ano de 2010 que foi lançado em 2014. Se ele foi lançado de ofício em 2014, esse débito foi constituído, esse crédito tributário foi constituído em 2014. E aí o prazo de prescrição para você executar, cobrar esse crédito tributário é de 5 anos a contar da data de constituição. Aonde está isso? Lá no artigo 174 do CTN, que diz que prescreve em 5 anos a contar da constituição do crédito tributário. Então, se o crédito foi lançado em dezembro de 2014, ele foi constituído em dezembro de 2014. Vamos contar 5 anos? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. O fisco teria até o ano de 2019 para ajuizar essa ação de execução fiscal. Quando que a ação de execução fiscal foi ajuizada? Ela foi ajuizada em agosto de 2021. Esse crédito já estava prescrito. Então, vamos olhar aqui. A alternativa C é a alternativa correta. O reconhecimento da prescrição do crédito tributário apenas pela análise dos prazos de lançamentos e cobrança extrajudicial. Exatamente esse é o argumento que poderia ser utilizado na exceção de pré-executividade e que poderia ser conhecido pelo juiz de ofício ao olhar as documentações acostadas nessa execução fiscal. Nossa, mas e se eu não sei essa questão do prazo de prescrição? É só lembrar que a exceção de pré-executividade não tem dilação probatória. Se você olha para as alternativas de novo, você consegue descartar várias com esse argumento. Arrolamento de testemunhas, juntada de declaração de imposto de renda, escrituração contábil, um monte de documento para analisar que teria que instruir esse processo. Então, justamente por isso, prescrição do crédito tributário, questão super fácil de resolver, só precisa ficar esperto aqui com as datas. Questão número 25. O Estado alfa concedeu por lei ordinária, observadas as regras orçamentárias, isenção de IPVA. Aqui é bacana falar o seguinte: isenção é uma dispensa legal e imunidade é uma dispensa constitucional ao pagamento dos tributos. Então, se está na Constituição, imunidade. Se está na lei, isenção. O Estado alfa concedeu uma isenção de IPVA para automóveis exclusivamente elétricos, fundamentando que a tributação possui uma importante função extrafiscal e objetivos ecológicos. O José é proprietário de um automóvel registrado perante o Detran do Estado alfa, movido a biogás. O José, ele tem então um automóvel movido a biogás, combustível considerado inovador e não poluente, produzido a partir de resíduos orgânicos como lixo, cana, biomassa, etc., e refinado em biometano para abastecer os carros. Desejando José obter para si o mesmo benefício fiscal dos carros elétricos, ele contrata você como advogado para fins de requerimento administrativo da isenção. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Aqui, a grande questão é saber se essa isenção de IPVA para automóveis elétricos pode ser aplicada para o automóvel do José, que não é elétrico, ele é um automóvel movido a biogás. Ainda que seja também ecológico, ele não vai ter essa isenção. Por quê? Lá no artigo 175, inciso 1 do CTN, nós temos a forma de interpretação das isenções. E o artigo 171, inciso 1 do CTN, dispõe que a interpretação das isenções é literal. Isso significa que, se não tiver escrito literalmente, isenção de IPVA para automóveis elétricos e movidos a biogás e tananana, não tem como a gente aumentar o escopo dessa isenção para que o José se beneficie também. Vamos olhar as alternativas para a gente descobrir qual que é a alternativa correta. Então, diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. É possível a concessão do benefício fiscal por analogia. Não é possível, porque a interpretação é literal.
É literal. Vamos já riscar e escrever aqui. B. É possível a concessão do benefício tendo em vista a função extrafiscal e o objetivo ecológico do combustível. Então, o objetivo do combustível é o mesmo, mas a legislação tributária não abre exceções. A interpretação literal não permite que a gente faça essa analogia em relação à função extrafiscal, objetivo ecológico e tudo mais. Alternativa C. Não é possível a concessão do benefício fiscal aos automóveis movidos a biogás, pois deve ser interpretada literalmente. Olha que alternativa linda! A legislação que dispõe sobre a outorga da isenção. A alternativa C é a alternativa correta, justamente porque ela fala da interpretação literal, assim como o artigo 175, inciso 1 do CTN. Questão número 26, nossa última questão, é a questão da sociedade ABC Limitada, que foi criada em janeiro de 2020 e estabelecida no município Alfa. É especializada em recauchutagem de pneus, atividade na qual o cliente entrega os pneus do seu automóvel ao estabelecimento para que eles passem por um complexo processo de recuperação da borracha e de sua forma, transformando o pneu velho e desgastado em um pneu novo para o uso do respectivo cliente em seu automóvel. Antes de iniciar as atividades, a ABC Limitada, então, ainda na fase de regularização fiscal, chama você para emitir um parecer sobre qual imposto incidirá naquela operação. Aí, se a gente olha as alternativas, a gente tem 4 alternativas, sendo que 2 estão falando aqui de ICMS e também de IPI. Uma falando de ICMS, uma falando de IPI e outra falando sobre ICMS e IPI. Essa daqui a gente não precisaria nem entrar no mérito de cada uma das alternativas, porque o próprio enunciado está relatando que a empresa ABC Limitada está fazendo uma prestação de serviços. É um serviço de recauchutagem de pneus. Não tem processo de industrialização para que haja a incidência do IPI e não tem circulação de mercadorias para que haja incidência do ICMS. Por isso, a alternativa correta é a alternativa que fala do imposto sobre serviços, uma vez que aqui a gente está diante de uma empresa que presta serviços. Essa questão, acredito que era a mais fácil dessa prova. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo de resolução de questões. Muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês bons estudos e uma boa prova. Até a próxima. Tchau, tchau!